Oi, pessoal, esse é o canal do Paulo Massini, eu sou o Paulo Massini, muito bom que você está conosco. Você sabe que este é um canal voltado para a cobertura diária da Sociedade Esportiva Palmeiras e temas que possam ajudar ao futebol, para que ele possa melhorar, para que o futebol brasileiro possa ser o que já foi um dia, uma referência dentro de campo. Se fora nunca foi, a gente está lutando para isso, né? Por isso que a gente traz temas aqui que eu reputo que são importantes. Bom, a gente vai conversar com um cara, um jornalista, e eu sempre falo para os meus alunos que o jornalista precisa ter duas coisas. Primeiro, conhecimento. Segundo, coragem. E ele foi muito corajoso. Ele participou numa cobertura junto com a Gabriela Moreira, vocês se lembram, mostrando tudo que o Cruzeiro, os dirigentes do Cruzeiro fizeram com o próprio clube. E ele foi ameaçado de várias formas, enfim, pagou o preço e um preço alto por ter feito o trabalho dele como jornalista. Eu vou conversar agora com o Rodrigo Capello, neste literatura palmeirense, literatura alviverde. Tenho o prazer de receber o Rodrigo aqui. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Massini. Obrigado pelo convite. A camiseta verde não era proposital, viu? Foi Não, por mas, acaso. tá beleza, combinou bem. Calhou. Eu tô de azul, você está de verde, está tudo bem. O futebol como ele é, de Rodrigo Capello. Meu amigo, o livro está à venda na editora. São várias, mas eu estou vendo aqui na Grande Área, onde eu comprei. Infelizmente não chegou ainda. Desculpa cometer essa gafe, né, de conversar com você sem ter o livro em mãos, mas é um livro muito interessante. Foi uma sugestão que eu recebi de um dos meus apoiadores aqui no canal. Eu tenho um financiamento coletivo e um deles sugeriu que eu batesse um papo com você sobre o livro. O livro foi lançado recentemente. Cara, vocês precisam ler sobre futebol. Então, por gentileza, custa R$ 79,90, tá? Você pode comprar o livro na editora Grande Área. O livro é muito bom. Brevemente, nós vamos conversar com o autor do livro Forasteiros, que também é muito bom, e a gente vai trazendo aqui esse conteúdo, livros, jornalistas, gente que possa falar sobre o desenvolvimento do futebol, né? Rodrigo Capello, o que te levou a escrever esse livro, cara? Velho, é que nós, jornalistas, né, a gente acaba sempre produzindo um conteúdo que ele é muito rapidamente descartado, né, cara? A gente escreve no jornal, e hoje mesmo na internet, você escreveu notícia agora, meia hora depois já pode ter acontecido outra coisa, enfim, gira muito, né? E o livro eu acho que é aquilo que mais se aproxima de uma obra, assim, de um legado que um jornalista pode deixar. Então eu queria muito escrever um livro. E passei os últimos 4 anos escrevendo, trabalhando nesse aqui, logicamente trabalhando em todo o resto, né? Internet, televisão, em alguns momentos até rádio. Então demorei, mas valeu a pena, porque o que eu tenho de melhor de conteúdo, de conhecimento, eu acho que eu apliquei nesse livro aqui. E, enfim, é um livro com capítulos para cada um dos clubes fundadores do Clube dos 13. Acho que é uma boa explicar um pouco do conteúdo, né? Então, logicamente, o Palmeiras está envolvido, mas Deixa eu também, te pedir só um favor, para você claro, dar uma arrumadinha no seu áudio. Deve estar com algum mau contato e que ele está dando uma picada aqui. Dá uma olhadinha aí. Tá valendo, é assim mesmo. É, vamos conectar de novo o áudio do Rodrigo para melhorar um pouquinho. Vamos lá. Tá sem som ainda, Rodrigão. Vamos lá. Vamos ver se melhora aqui. Vamos lá. Aí, melhorou? agora sim. Opa, tá ótimo. Então, o livro, cada um dos fundadores do Clube dos 13 tem um capítulo, e aí você foi pegando para contar a história dos clubes e o momento que eles estão. Eu peguei, assim, é um livro que eu remonto até 1940, quando o Leônidas da Silva estava deixando o Flamengo e transferindo para o São Paulo. Então eu começo o livro ali, com o capítulo do São Paulo, naquele momento, para já contar como as coisas, desde aquele estágio, né, de profissionalização que tinha acabado de ser feita no futebol brasileiro, como já era um negócio. Podia ser um negócio que movimentava muito menos dinheiro, mas já era um negócio. Você já tinha clubes dos dois lados, negociações, advogados prestando é, ajuda, você tinha até uma espécie de um intermediário na época. Então, começa por aí. Aí eu vou avançando ao longo do tempo, a cada capítulo eu pego um trecho da história do clube para poder
contar, né? Eu queria que fosse um livro que tivesse teoria, mas não é um livro de faculdade, assim, não é um livro chato, teórico. E eu queria que tivesse história, mas também que não fosse um livro só de historinha, uma historinha atrás da outra, sem levar a lugar nenhum. Eu tentei fazer um livro que te levasse a algum lugar. Então, a cada capítulo, você vai avançando num período do futebol brasileiro, e quando você tem todos os fragmentos na sequência, encadeados, você consegue ter uma noção do que é o futebol, do futebol como ele é. Perfeito. Eu sei que você começou na máquina lá com o Eric Betting e tal. Da onde veio, né? Essa coisa, esse interesse? Porque normalmente vejo pelos jovens aí que estão nas universidades, o cara vai mais para o campo, bola, como foi o jogo, análise tática e tal. Mas da onde veio o Rodrigo Capello? O que que bateu no Rodrigo e falou, pô, aqui tem um olhar que eu posso pegar, que eu posso ir em frente, que seria interessante, que é justamente falar de uma das coisas mais importantes do atual momento do futebol brasileiro, desde 1940, mas que é a organização dos clubes, a governança, a organização financeira, não dar o passo maior que a perna. Como é que isso pintou para você? Foi na máquina do esporte. E eu não tenho assim uma história para contar do tipo, não, desde criança eu já estava no Excel. Não estava, não estava. Eu fiz jornalismo para fugir dos números, acabei caindo neles, e eu fiz os primeiros estágios, caí na máquina do esporte com uma oportunidade que abriu. Conheci lá o Eric Betting, também o Guilherme Costa, que era editor da máquina na época, foi alguém que me ensinou muito. E ali eu vi que tinha um outro tipo de jornalismo que poderia ser praticado, né? O caminho do jornalista esportivo, ele geralmente você começa como setorista da Portuguesa, da Ponte Preta, aí você vai cobrir um Palmeiras, um Corinthians, eventualmente uma seleção brasileira. Poucas pessoas vão para o caminho da edição, até porque não tem tanta vaga. E eu achei que tinha um caminho diferente a seguir ali, né? Então eu comecei a me interessar por tudo que está no entorno, que parece um nicho, mas não é tão nicho assim, porque você tem primeiro marketing esportivo, a primeira área em que eu tive contato por causa da máquina do esporte. Depois você tem a parte financeira, que eu acabei me interessando, estudando bastante ali a partir dos balanços financeiros, mas você tem também a jurídica, né, a parte do direito, você também tem a parte da administração em si, da gestão, você tem a economia com outros assuntos, enfim, tem várias áreas que estão no entorno do futebol que merecem atenção. E aí lá eu tomei a decisão claro, né, não é tão fácil assim, mas de sempre cobrir o que está no entorno e deixar a parte de dentro de campo para as outras pessoas, afinal já tem muita gente olhando para dentro do campo. Não é você fez uma boa escolha, sem dúvida, porque em pouco tempo você se tornou uma referência dentro do jornalismo esportivo, e mais, você tem poucas pessoas que são gabaritadas e conseguem falar sobre o tema de uma linguagem que eu consigo entender. Porque não adianta, se você me der um balanço para estudar, eu vou ligar para o César Grafietti, nunca liguei para você, mas vou sempre atrás do que você escreveu e tal, para que eu consiga entender aquilo, porque isso não é da minha alçada. Eu não entendo, para falar a verdade, porra nenhuma, né? Ativo e passivo para mim é uma coisa que eu via lá na década de 80, né? No canal proibido aí que passava um filminho proibido. Então, assim, é uma coisa que a gente tem eu tenho dificuldade de entender, e você consegue passar isso com clareza. Isso está no livro, quer dizer, o capítulo que fala especificamente do Palmeiras. Como é que você trata o Palmeiras no capítulo? Eu tenho receio de te dizer que tem, porque aí quem está assistindo a gente vai achar que é um livro sobre ativo e passivo, e não é. É um livro sobre futebol. Só que para te contar a história do futebol, eu vou buscar as ferramentas de outras áreas. Uma delas, ativo e passivo, receita e despesa, endividamento, questões financeiras. Acho que a parte das finanças ela ajuda a gente a entender muita coisa do futebol. Mas não só. É um livro que também tem muito sobre corrupção, desvios, governança corporativa, teoria política, como é que funciona da porta para dentro, enfim, tem vários assuntos, assim, tem várias áreas de conhecimento que eu fico sempre na superfície, é bom dizer, o que eu faço é muito superficial. O César tem um estudo que é muito mais sofisticado e elaborado em relação às finanças, mas que meu trabalho é justamente esse que você falou, é explicar coisa difícil. Eu sou um explicador, né? Então, e até tem gente que diz assim, pô, mas você não queria trabalhar no departamento financeiro do clube? Eu não tenho a menor condição de trabalhar no departamento financeiro, não é minha formação. Minha formação é de explicar para as pessoas, né? De pegar a informação, filtrar e passar de um jeito didático.
O capítulo do Palmeiras é muito voltado para aquele mandato, para os 2 mandatos do Paulo Nobre, né? A administração do Paulo Nobre. Tem um pouco do que veio antes e tem um pouquinho do que vem depois. Mas eu quis pegar aquele período da história do Palmeiras para aprofundar e entender como é que um clube que politicamente era uma zona, e ainda é, né? Mas era pior de 2012 para trás. Que financeiramente estava muito mal das pernas depois da administração do Luiz Gonzaga Beluso, que foi desastrosa. Como é que Paulo Nobre conseguiu chegar lá, né, se tornar presidente politicamente? Como é que ele se viabilizou? Como é que ele organizou a administração? Como é que ele organizou a parte financeira? Até chegar ao ponto em que o Palmeiras, já na mão do Maurício Gagliotti, está com muito mais dinheiro, está com um time muito mais forte, fazendo investimento, conquistando títulos, né? Uma história de recuperação. Tanto é que vem no fim do livro por isso, porque eu já passei por histórias de construção, de destruição e aí de recuperação. O Palmeiras é um caso de recuperação que tem bem essa pegada no capítulo. Perfeito. Bom, tem 2 coisas que eu jamais imaginei que eu fosse ver na minha vida. Eu sou filho do Palmeiras, da fila, né? Acompanhei o final de 76, 79. O time ainda brigava por títulos, a década de 80 foi muito difícil. E o que eu vi, que eu tenho visto do São Paulo, é chocante, né? É muito chocante, porque o São Paulo, na década de 80, era o bambambam, era o clube que ditava tendências, né? O São Paulo está contemplado no livro, mas a gente vai caminhando já para o encerramento, Rodrigo, e eu não posso deixar de falar do Cruzeiro, né? Eu tenho muita preocupação, não como torcedor do Cruzeiro, porque não sou, mas para o bem do futebol, camisas incríveis, Botafogo, Vasco, Cruzeiro, alguns times que sumiram, como a América, praticamente sumiu, né? O interior de São Paulo, tão forte e tão frágil, né, como Guarani, Ponte Preta. Eu queria que você falasse sobre o Cruzeiro, né? Como é que ele está contemplado no livro e se você vê solução. Olha, o Cruzeiro, quando eu estava escrevendo pela primeira vez e montando ali os capítulos, a minha ideia era ficar na gestão Perrella, era explicar como as coisas funcionavam naquele período. Até voltei um pouco mais para entender um passado mais distante, os irmãos Massi, Felício Brandi e tal, mas depois que eu fiz a reportagem em 2019, né, e ela pegou fantástico, teve todo o desdobramento que teve, aí eu tinha certeza que eu tinha que voltar e guardar a apuração que eu tive para um outro momento e escrever sobre o que eu apurei. Então, no livro, são 2 capítulos, né, porque tinha muita coisa, e eu conto em primeira pessoa como é que foi descobrir, né, como é que foi fazer o contato com as fontes, como é que foi receber os materiais, como é que foram as primeiras informações, como eu organizei, como aquilo foi viabilizado internamente dentro da Globo, como virou até o Fantástico, né? É devastador, né, o que aconteceu, porque diferente de Botafogo, de Fluminense, de Vasco, que são clubes que é, estão em crônica crise financeira, né, Botafogo e Fluminense pelo menos desde os anos 70 e o Vasco desde os anos 2000, o Cruzeiro ele foi destruído de uma vez, né, cara? Ele foi destruído de uma vez. Foi bicampeão brasileiro, bicampeão da Copa do Brasil e agora está na Série B sem perspectiva de volta. E não tem uma explicação só ou uma explicação fácil. Tem um clube que foi tomado por um grupo de pessoas cujo dinheiro escorreu para as mãos de jornalistas, o que nos dói muito aqui, né, enquanto jornalistas, mas também torcida organizada, conselheiro, parente, amigo, todo mundo aparelhado ali dentro. E além de tudo isso, você tem gastança, você tem investimento muito maior que o Cruzeiro poderia arcar, jogadores contratados a peso de ouro, intermediários remunerados a peso de ouro, e tudo isso é o que a gente está vendo aí, o legado da combinação, né, da incompetência, da má administração e da corrupção, é o que aconteceu com o Cruzeiro hoje. Tem saída? Lógico que tem, né? Em algum momento o Cruzeiro vai sair dessa situação, assim como outros clubes já saíram de crises também muito severas. A minha preocupação é quanto tempo isso vai levar. Tem que fazer. Rodrigo, o teu áudio deu uma falhada agora, legal. Vamos ver se a gente consegue arrumar. Eu vou aproveitar o momento para falar do OneFootball. O OneFootball, você pode assistir a Bundesliga ao vivo de graça.
no OneFootball. Basta você clicar no link que está aqui na descrição do vídeo ou colocar o teu celular nesse QR Code que está aqui na tela. Você vai direto para o futebol, você pode assistir o futebol alemão, primeira e segunda divisão, você tem minuto a minuto, você tem as coletivas, você tem o Campeonato Brasileiro, as duas divisões do alemão ao vivo de graça, gente. É de graça. Só você baixar o OneFootball que você vai ficar de boa acompanhando o futebol do seu celular, iOS, Android. O OneFootball é realmente um bom aplicativo e eu fico satisfeito de falar do OneFootball porque as pessoas baixam e têm gostado muito do aplicativo. Então, isso é muito legal. E quero lembrar vocês também que o canal tem um financiamento coletivo. Como é o financiamento coletivo? Você tem 3 formas de ajudar o canal a torná-lo ainda mais profissional. O link está na descrição, é pelo Apoia-se. Você clica, entra no Apoia-se. Você tem 3 faixas ali de contribuição, 6, 20 e também R$60. E aí você pode contribuir com o canal da forma que você quiser. Trazendo o Rodrigo Capello de volta para falar um pouquinho dessa questão do Cruzeiro. Pode encerrar do Cruzeiro? E aí eu vou querer saber de você os seus planos, né? Sei que você está indo viajar, sei que você está indo estudar fora. Vamos falar um pouquinho desse momento da sua vida. Troquei o microfone para o da câmera. Espero que tenha melhorado a qualidade do som aí. Tá ótimo. Cara, sobre Cruzeiro, se ficou alguma coisa que eu falei e não deu para entender, eu repito aqui. Você quer ficar no assunto ou já quer partir para o próximo? Só o finalzinho que cortou. Você tem expectativa de como ele vai voltar e como vai voltar? Que ele vai voltar, acredito que vai, né? Outros clubes já saíram também de crises muito severas. A minha preocupação é quanto tempo vai levar e quais são os sacrifícios que o torcedor, principalmente, mas que a instituição vão ter que fazer. Vender sedes, imóveis, entrar numa recuperação judicial, que é um processo que a gente nunca viu acontecer, vender jogador da base durante 5, 6, 10 anos para conseguir pagar essas dívidas, é difícil. Mas, enfim, a gente vai acompanhar cada um desses passos e claro, torcendo para que dê certo. Eu também não sou torcedor do Cruzeiro, mas ninguém ganha nada com o Cruzeiro, com o Vasco, com o Botafogo destruídos na Série B. E sobre minha carreira, cara, eu ainda não anunciei, não era para entrar nesse assunto, Massini, ainda não. Mas eu tenho. Na próxima você fala. Você vai estudar fora, beleza. Que bom que você partiu para isso. Eu também já estive lá e é outro mundo, vai abrir sua cabeça, vale muito a pena. E eu espero que eu possa ainda aí também estudar lá fora, ganhar conhecimento, porque o futebol brasileiro precisa das boas cabeças. Rodrigo Capello, meu amigo. Só para não ficar assim no ar, eu vou fazer uma pós-graduação, eu vou ficar um tempo em Barcelona e isso vai envolver mudanças na minha vida profissional que eu vou contar direitinho muito em breve. Tá valendo, meu amigo. Muito obrigado. Grande abraço. Desculpa a saia justa no final, mas vamos que vamos. É assim mesmo. Imagina. Tranquilo. Obrigado pelo convite. O futebol como ele é, tá? Editora Grande Área, custa R$ 79,90. Tá aí o livro, muito legal. O meu tá chegando. E quando chegar, eu vou fazer a promoção dele numa live minha, para vocês poderem ver também a capa e se divertirem com o livro. Beleza? Rodrigo, muito obrigado. Até a próxima, viu? Valeu, Massini. Eu que agradeço. O preço, eu sei que o preço é caro, é um pouco acima da média de um livro, mas é porque tem 600 páginas, tá, gente? É um livro com bastante conteúdo, então ficou um pouco mais caro mesmo para produzir, para entregar. As histórias que você conta são sensacionais e é muito bom, cara, porque, não vou me estender no tema, mas é importante que o futebol brasileiro seja forte, bem organizado, né? No dia que a gente tiver gramado bom para todo mundo, iluminação boa para todo mundo, condição média e boa, salários em dia para todo mundo, vai melhorar muito a qualidade do jogo. E é isso que eu brigo faz um tempinho a mais, e o Rodrigo entrou com novas ferramentas para fazer isso. Valeu, Rodrigo, obrigado, viu? Valeu. Muito bem, meus amigos, esse foi o nosso quadro Literatura Alviverde, hoje conversando com o jornalista Rodrigo Capello sobre o livro Futebol Como Ele É. Beleza? Fique ligado no canal, fique com a gente, tem muito conteúdo bom, bacana e legal para você, tá bom? Aquele abraço.